Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá meditar mais um pouco sobre a filosofia e ver o que o pensamento pode nos ajudar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre psiquismo e nós vamos usar o nosso amigo que é tão difundido aí nos dias atuais. As pessoas, quando vão falar alguma coisa que querem explicar ou que não tem explicação, ou que querem dar uma explicação, dizem o seguinte: Freud explica. Então hoje nós vamos falar sobre alguns pontos da grande e complexa teoria freudiana, né? Alguns conceitos dentro desse grande pensamento. A gente sabe que existem muitos terapeutas que são psicanalistas, que seguem a linha freudiana, mas também existem muitos psicanalistas e muitos pensadores que criticam e consideram a teoria de Freud uma teoria já passada. Mas vamos lá entender por que o Freud realmente revolucionou a psicologia no final do século XIX e principalmente no século XX. O Freud, ele nasceu onde hoje é a República Tcheca. Depois ele se mudou para Viena, na Áustria, e depois, quando ele estava já bem mais velho, ele teve que se mudar de lá por causa do nazismo. Lembrando, ele era de origem judaica, mas ele não tinha religião. Ele não se considerava religioso, ele se considerava um ateu. Tá certo? Então o Freud, tanto o Freud quanto a sua teoria, se popularizaram muito. Então é preciso a gente esclarecer um pouco as coisas, né? Qual a teoria de Freud? Qual a inovação? O que Freud trouxe para a humanidade? Ele trouxe o que ele mesmo vai falar lá nos seus livros, que é o seguinte: a psicanálise é uma criação minha. Então, Freud e a psicanálise se tornaram muito populares e por causa desta popularidade há muitas interpretações errôneas, há muitas coisas erradas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: o Freud foi o fundador da psicanálise. E o que a psicanálise é? A psicanálise é, ao mesmo tempo, uma teoria e, ao mesmo tempo, uma forma de tratar doenças, né, mentais, problemas mentais. Então, ela é teoria e, ao mesmo tempo, uma forma de tratamento, né? Você usa a psicanálise para fazer um tratamento mental, para fazer terapia e assim por diante. Você pode aprofundar também nessa área. Agora, quais são os fundamentos da psicanálise? A psicanálise se fundamenta no inconsciente, né? Nos processos psíquicos inconscientes, e essa inconsciência, que é o segundo fundamento, ela tem bases sexuais, né? Bases sexuais, que Freud vai chamar de libido, vai chamar de pulsão. Em cada escrito dele vai ter um nome e muita gente vai traduzir por vários termos, mas a gente pode falar mesmo de pulsão ou de libido, tá joia? Sexo e libido, né? O Freud, ele não era sexólogo, mas o Freud, estudando, analisando seus pacientes, ele chegou a uma conclusão, né? Uma conclusão de que os problemas das pessoas, aquilo que as pessoas trazem de problemas, principalmente problemas mentais, tem uma base sexual. Tem uma base sexual. Por quê? Porque a gente vai ver depois a estrutura da nossa personalidade, e nessa estrutura, né, ela tem lá a sua pulsão sexual, tá certo? A libido, ela tá ligada às nossas funções vitais. A libido está ligada ao nosso desenvolvimento, tanto é que Freud vai classificar o nosso desenvolvimento, né? Em fase anal, aliás, fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência, e assim por diante. Mas só que isso não faz parte da matéria que a gente vai ver hoje, né? Então a gente vai ver isso, né? A questão da psicanálise, que é a questão do inconsciente. A questão da libido. O que é a libido? A libido é essa pulsão sexual que nos leva à vida. À vida, tá certo? E existe um conflito muito grande, porque nós também, dentro de nós,
dentro da nossa estrutura psíquica, existe uma outra pulsão que nos conduz à morte, nos conduz à tristeza, nos conduz à depressão, nos conduz a fatores negativos. Então existe uma tensão muito forte nisso aí, muito forte, entre o princípio de vida, que é o princípio, né, sexual, que é o Eros, que Freud vai chamar de Eros, e o princípio de morte, que Freud vai chamar de Thanatos. Não sei se você sabe, Thanatos em grego significa morte, tá certo? Um outro conceito que está aí no PET de vocês, outros conceitos que estão aí no PET de vocês, é um conceito muito interessante, que dentro da teoria de Freud vai estar classificado como uma neurose. Mas é tão interessante porque essa neurose todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos nós temos, que é a transferência. A transferência é um conceito importantíssimo dentro de Freud. Por quê? Nós, em todas as fases da nossa vida, nós estamos transferindo aqueles sentimentos bons ou ruins que nós temos e projetando isso em outras pessoas, ou seja, não projetando, porque projeção é uma outra coisa dentro da linha freudiana, mas nós estamos transferindo esses sentimentos para as pessoas. Nós transferimos para um professor, nós transferimos para uma pessoa que a gente admira muito. Tanto é que, se você perceber, às vezes, numa sala de aula, tem um aluno que adora aquele professor e a maioria não gosta. Por quê? Aí a gente vê claramente que pode estar acontecendo um processo de transferência. Por quê? Aquele professor está fazendo com que o aluno lembre experiências e padrões positivos, ou também pode ser negativos, que ele tenha vivido na sua formação. Então a transferência tem a ver com a nossa formação e a gente quer repetir esses padrões, transferindo isso para outras pessoas. E no caso aqui, a transferência, ela ajuda na cura de um problema mental que a pessoa possa ter. Quando a pessoa consegue, né, e o terapeuta consegue ajudá-la a transferir esses sentimentos para o terapeuta, é sinal que a pessoa está chegando no momento de cura. Tá joia? E também, um outro conceito que vocês vão ver aí no PET de vocês, no material escrito, que eu peço que vocês leiam o material escrito, é a sublimação. O Freud vai dizer o seguinte, né, que nós temos várias formas de controlar os nossos impulsos. E ele vai chamar isso de mecanismos de defesa. Mas quem vai falar muito mais de mecanismos de defesa vai ser a filha do Freud, que é a Ana Freud. Mas a gente tem mecanismos psíquicos também que ajudam a gente a controlar. Porque a gente vive numa sociedade, eu não posso querer tudo, eu não posso desejar tudo, eu não posso realizar tudo. Então tem algumas coisas que eu tenho que reprimir, que eu tenho que sublimar, que eu tenho né, nós temos várias formas de controlar essas energias que eu tenho. E uma delas é a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação, quando você consegue converter a sua energia, a sua pulsão, em algo produtivo e que também não seja sexual. Vou dar um exemplo. Você escrever um livro, você fazer uma poesia, você ser amante das artes, você controlar os seus impulsos e direcionar a sua energia para um caminho que não seja o caminho sexual. E como funciona e como é a estrutura da nossa personalidade? É lógico que isso é uma coisa bem complicada, bem complexa, mas eu vou tentar aqui traduzir para vocês isso. O Freud vai dizer o seguinte, que a nossa personalidade ela tem uma estrutura que tem 3 elementos básicos, e esses elementos estão ligados com tudo aquilo que eu já falei, tá? O id, o ego e o superego. O id é o meu inconsciente, é onde está todos os meus desejos, todas as minhas pulsões. O ego é aquela parte consciente e semiconsciente, sou eu, aquilo que eu posso fazer. E o superego é tudo aquilo que vai me moralizar, tudo aquilo que foi ensinado para mim e vai fazer, você não pode fazer isso, você tem um desejo no fundo do seu coração e você não pode fazer. Então, o superego é essa censura, é essa moral. Então, id, ego e superego. Agora, onde você vai aprender sobre Freud? Freud escreveu muita coisa, né? Tem um livro famosíssimo dele chamado A Interpretação dos Sonhos, 3 ensaios sobre a sexualidade. E a inovação dele é que ele falou da sexualidade infantil.
Por isso e por essas outras formas, ele foi muito criticado. Então que você possa ler o material.